Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Quero convidar você a participar comigo desse estudo. Queridos, por que eu trouxe esse tema hoje para nós? Porque tem algumas pessoas que têm me pedido, que têm dúvida, e muitos não acreditam em alguns profetas e alguns servos de Deus que foram usados por Deus. Mas Deus ele tem planos para nós incríveis e está tudo na Palavra de Deus, né? Está tudo escrito para nós. Só basta a gente abrir o coração e a mente para entender, certo? Então, peço a você que em oração, você fique em oração, assista o vídeo e deixa que o Espírito Santo atue na tua vida para que você compreenda e aceite os planos de Deus para você. Quero pedir para você compartilhar o vídeo também com as pessoas que você conhece, porque tem muita gente que tem a mesma dúvida que você e pode estar sendo tirada essa dúvida através desse vídeo, tá? E não fique só com esse vídeo também, estuda mais sobre o assunto, que Deus ele tem muito para nos ensinar, muito. E na palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é recheada, completa de ensinamentos para nós, tá? Então assim, nas nossas dúvidas, claro, nós somos humanos, somos carnais, vamos ter muita dúvida, mas a própria palavra de Deus, olha o que diz, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, Deus fala assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Então Deus está deixando claro, certamente eu não vou fazer coisa nenhuma sem primeiro revelar os meus segredos aos meus servos, os profetas. Então Deus ele promete alguma coisa, ele não vai fazer por um acaso. Ele não vai fazer acontecer assim na hora, de súbita para todo mundo. Ele deixou claro, eu vou revelar para os meus profetas, para as pessoas, né? Mas pessoas específicas, escolhidas por ele. Pessoas que servem a ele de coração, que obedecem os mandamentos, que são aptas a receber a mensagem, que vão passar essa mensagem adiante conforme Deus quer. Não é qualquer um que é apto para isso. Deus não vai usar uma pessoa que não tem um coração puro e verdadeiro, que não serve ele, que não segue os mandamentos, porque essa pessoa não vai passar essa mensagem conforme Deus quer. Deus não vai fazer isso. Então ele não vai usar qualquer um que serve ao inimigo em vez de servir a ele, certo? Então ele deixa claro, certamente, eu vou repetir, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profetas são portas-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para esta tarefa. De acordo com a Bíblia, então, este dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos tempos. Queridos, nós estamos nos últimos tempos, olha, há um bom tempo. É que as pessoas não estão entendendo que o fim está muito próximo, só está cada vez mais próximo. Mas nós estamos no fim do tempo, desde 1844, quando aconteceu um grande evento, onde Deus ele passa do santo para o santíssimo, onde as pessoas acreditavam que seria a volta de Jesus, mas não houve um engano. Não era a volta de Jesus, a data estava correta dos estudos deles, mas era simplesmente a passagem de Deus do santo para o santíssimo, aonde Deus está advogando por nós hoje, onde nós estamos na fase de investigação. Se você assistiu uns vídeos que eu fiz antes aí, você vai ver lá que eu fiz os vídeos 1, 2 e 3, né? A fase de investigação lá, de execução, né? E você vai entender sobre esse caso. Nós estamos nessa fase de investigação. Então Deus ele está investigando a vida de cada um para ver se nós vamos merecer a graça salvadora para estar no céu ou não. Mas depende de nós, não é das nossas obras, depende da nossa fé em Deus, do que estamos vivendo. É um conjunto completo. Se você assistir lá, você vai entender. Não é pelas obras que nós vamos ser salvos. Então não adianta você fazer as coisas querendo ser salvo pelas suas obras, tá? Eu estou meio gripado, peço desculpa aí que a garganta não está muito legal. Estou me recuperando ainda, tá? Querido, então, a primeira pergunta que eu vou pôr aqui para nós é assim, ó. Como saber se o profeta é verdadeiro ou falso? Existe uma maneira de saber se ele é verdadeiro ou falso? Se Deus fala que ele não faz nada sem revelar aos seus profetas. Então, como que eu vou saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Tá? Eu quero pedir para você ir na sua Bíblia lá, 1 João 4, verso 1. 1 João 4, verso 1. Vamos lá. No livro de João, 1 João 4, verso 1 diz assim, ó. 1 João, cadê? 1 João 4, verso 1. Diz assim, ó: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ele deixa bem claro, bem claro. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Qualquer um que chega na tua porta falando, ó, eu sou um servo de Deus.
Vamos estudar a Bíblia comigo. Ele fala assim, não dê crédito a qualquer um, não. Primeiro, você tem que provar, tá? Ele fala, você tem que provar. Provai o Espírito se procede de Deus. Uma maneira que eu deixo claro para você entender, provar se o Espírito é de Deus, você pode perguntar claramente, você guarda os mandamentos de Deus? Porque a Bíblia deixa claro, quem é um profeta de Deus, ele guarda os mandamentos de Deus. Nós vamos estar estudando aqui, tá? Se a pessoa não guarda os mandamentos de Deus do jeito que está no livro de Êxodo, capítulo 20, ele não é um servo de Deus. Porque o servo de Deus guarda os mandamentos de Deus conforme está ali, os 10 mandamentos exatamente como está ali. E outra maneira de você provar um profeta se ele é verdadeiro, um servo de Deus, é pela sua própria vida. Um servo de Deus, ele tem que dar bons frutos, dar frutos. A árvore, nós vamos estar vendo um texto aqui que fala, a árvore boa não dá má frutos, e a má árvore não dá frutos bons. Então, se ele é um verdadeiro servo de Deus, ele vai dar bons frutos. Se ele é um falso profeta, não vai ter jeito de dar frutos bons. Queridos, por quê? Isso é muito importante, porque quando você aceita qualquer um para dentro do seu portão, se não for um profeta de Deus, você está deixando entrar na sua casa um servo do inimigo, alguém guiado por Satanás. Você está vendo como que é perigoso isso? Então, se eu não provar essa pessoa se ela é verdadeiramente um servo de Deus, eu vou deixar entrar para dentro da minha casa alguém que não é de Deus. Isso não é bom para mim. Então, estuda a Bíblia. A Bíblia ensina para você como você se defender desse tipo de gente, tá? Desse maligno. Porque ele é astuto, ele tem as manhas dele, tá? Vamos dar continuidade então? Queridos, até se não der para fazer em um vídeo só, eu vou pedir para você assista esse vídeo e se não der tempo de terminar esse estudo, eu vou fazer o restante em outro. Mas daí você também assista e compartilha para concluir o estudo, tá? Porque o tempo fica muito longo e a memória do meu celular é curta, é muito pequena, não cabe um vídeo longo. Aí eu vou ter que talvez dividir, porque daí eu lanço esse vídeo, apago e faço outro, entendeu? Para liberar a memória. É assim, né? Ok. Então eu devo provar para saber se o profeta é verdadeiro, certo? Aí a segunda pergunta. Quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? A Bíblia ensina algumas características para a gente entender se aquele profeta é verdadeiro ou não. Nós vamos ver algumas características. 1 João 4, verso 2. 1 João 4, verso 2. Diz assim, ó. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus? Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então a pessoa tem que reconhecer que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio em carne, viveu entre nós como ser humano, né? Sofreu pelos nossos pecados, foi morto crucificado, ressuscitou e hoje vive e reina em nossa defesa. É o nosso advogado. Mas só isso não mostra que ele é um servo de Deus. É algumas características. A primeira nós já vimos lá, tem que provar. Segunda, tem que confessar que Jesus é o Filho de Deus, né? Acreditar em Jesus, seguir Jesus. Só que seguir Jesus tem que seguir os mandamentos de Jesus, porque Jesus seguiu os mandamentos. Então, se ele só acreditar que Jesus é o Filho de Deus, não vale. Segundo, Mateus 7, Mateus 7, do verso 15 ao 23. Eu peço para você ir lá no Mateus, livro de Mateus 7, Mateus 7, do 15 ao 23, diz assim, ó, do 15 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, tipo, toma cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então vem dizendo que são servos de Deus, que vem pregar a mensagem, que vem te mostrar um caminho verdadeiro. Mentira. Toma cuidado. Olha o que fala mais. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros e figo de abrolhos? Você está vendo? Então, se a vida da pessoa em si tem que tomar muito cuidado, tá? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Pega bem esse verso. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A pessoa serve os mandamentos de Deus, segue os mandamentos de Deus, obedece o que Deus manda, a vida dela tem que ser impecável. Porque se segue os mandamentos de Deus, tem que ser impecável.
Ah, mas isso é impossível. Não, é possível. Tá? É possível. E nós devemos viver assim. Continuando então aqui. No verso 21 agora. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você vê que Deus deixa claro, todo mundo está falando em nome de Jesus, mas nem todo está falando a verdade e falando verdadeiramente em nome de Jesus. Usa o nome de Jesus em vão. Tanto que ele fala, não use o meu nome em vão. Esses não vão ter perdão, né? Usar o nome de Deus em vão, estão sendo falsos e mentirosos. A pessoa tem que usar o nome de Jesus sendo usado por Jesus. Quando eu uso o nome emprestado de alguém, eu preciso merecer, eu preciso ser leal a este nome, ser fiel a este nome, né? Então ele diz, nem todos que diz que me chama pelo nome, que fala que prega pelo meu nome, vão entrar no reino do céu, e nem todos faz a vontade do meu Pai que está no céu, né? Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Queridos, Satanás é cheio de artimanha. Então ele entra em alguém e usando uma pessoa dele mesmo, ele finge ser expulso para enganar as pessoas, para a pessoa continuar naquele caminho errado. A Bíblia está nos advertindo disso. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam tal iniquidade, os que praticam tal pecado, os que usam o meu nome em vão, falso, estão sendo enganados e enganando as pessoas. Estão indo para um caminho errado. Esses são falsos profetas, ok? A Bíblia está nos alertando, Deus ele deixa claro para nós. Então, mais características. Vamos lá para o livro de Deuteronômio agora. Pega a tua Bíblia aí. Vai lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, 21 e 22. 18, 21 e 22 fala assim, ó. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Então a gente pergunta, ele está dizendo assim, ó. Como eu vou conhecer a palavra do Senhor se o Senhor não falou? Como é que eu vou saber, né? Olha bem. Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, a palavra dele, se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Como soberba, ou falou o tal profeta, não tenhas temor dele, não tenha medo dele. Então, como que eu vou saber, né, se foi o Senhor que falou ou não? A pessoa vai falar, vai profetizar. Se aquilo não se cumprir, não tenha medo dele, ele está falando sozinho, por ele próprio. Né? Não é Deus que mandou, não é usado pelo Espírito Santo. Mas nós vamos ver outro texto que o tal profeta pode concluir, pode acontecer o que ele vai falar. Só que também não é de Deus. Presta atenção, tá? A Bíblia deixa claro para nós tomar muito cuidado, porque Satanás ele também faz acontecer milagres, né? Deuteronômio 13, de 1 a 3. 13, de 1 a 3. Olha bem. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, profeta ou sonhador, tá vendo? No meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, um sinal ou milagre, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e servimos-los? Então, assim, ele faz uma previsão ou um sonho, né, que ele teve e acontece. Só que ele fala, então sai dessa religião aí e vamos seguir aqui comigo, ó, tá vendo? Aconteceu o que eu falei, este é o caminho correto. Olha a advertência que Deus dá, mesmo que aconteceu o que ele falou, né? Mas antes tem que provar se todas as outras características também acontecem na vida dele. No 3 diz assim, ó, não ouviras a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração ou de toda a vossa alma, de toda a mente e de todo o coração, de todo o corpo, né? O Senhor prova você. Ele deixa acontecer, aí ele deixa que o inimigo, né, usando aquela pessoa, vem, faz o sinal, acontece, aí chama você para seguir ele. Deus está te provando para ver se você ama o Senhor mesmo e vai permanecer firme no seu caminho ou se você vai bandear para o lado deles. Para você permanecer firme, meu querido amigo e amiga, você precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer o mandamento de Deus. Não terás outros deuses, não adorarás outros deuses, imagem alguma. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. A lei de Deus está aqui, na palavra dele. Está no livro
de Êxodo capítulo 20. É o espelho. É o espelho de Deus, aonde vai mostrar para nós o caminho. Não se esqueça disso. Continuando. Então aqui nós passamos por algumas características. Quais são? Provar, reconhecer Jesus como a encarnação, veio como ser humano, né? Tem que dar bons frutos, frutos verdadeiros, frutos bons, né? Tem que ser uma árvore boa. E também as previsões dele devem acontecer conforme ele falou. Só isso basta? Não. Porque você viu que acabamos de ler um texto que o falso profeta também pode falar alguma coisa e acontecer. Mas só isso não basta. Então nós vamos ver aqui mais um texto que fala Isaías 8, 20 e 21. Vamos lá. Vai lá para o livro de Isaías 8, o 20 e o 21 fala assim, ó. A lei e ao testemunho. Não, eu quero ler o 19. Vamos ler o 19 antes. Ó. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que churleiam, que cantam, né, e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Então ele quer dizer assim, vocês consultam aqui necromante, adivinhos. Ué, deve consultar o seu Deus, não essas pessoas. Né? Que quem sabe é Deus. Então, a favor dos vivos, consultará os mortos? Então, a favor de vivos, nós vamos consultar quem já morreu? Porque adivinhos, cartomantes, feiticeiros, eles querem consultar pessoas que já morreu para falar dos vivos? A Bíblia não fala isso. Isso é mentira. Isso é coisa de Satanás. Aí ele continua. A favor dos vivos se consultarão os mortos? Não. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, jamais verão a Deus. Que a alva representa o nascer do sol, representa Deus, representa a volta de Jesus. Então, a lei e o testemunho, obedecendo a lei e dando bom testemunho, servindo o que a lei nos ensina, seguindo pelo caminho que a lei nos ensina, né? Se eles não falarem e procederem desta maneira, não verão a alva, não verão Jesus, quer dizer, vão ver Jesus voltar, mas não vão morar com Jesus no céu. Não vão herdar a vida eterna. Ok? Então, em Deuteronômio 13, verso 1 ao 3, nós vimos em Isaías, tem que viver em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Então essa é mais uma característica, tem que viver em conformidade com a palavra de Deus e com a lei de Deus. Viver servindo ao Senhor conforme manda os mandamentos de Deus, certo? Nós vamos ver mais um texto que está em Daniel agora, Daniel 10, do 7 ao 10. Vamos lá. Abra sobre Daniel 10, do 7 ao 10. Aqui Daniel fala assim, ó. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caíram sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou-se de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi uma voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Queridos, aqui mostra que quando a pessoa é usada por Deus, que tem uma visão dessa, a pessoa tem um fenômeno físico extraordinário, acontece aqui, que a pessoa fica fora de si. A pessoa é usada literalmente pelo Espírito Santo. As forças humanas, nossa, não suportam tamanho poder do céu. O próprio Daniel está falando aqui, as minhas forças se esgotaram, eu fiquei como morto, caí de rosto em terra. Ele sentiu como se o rosto dele desfigurasse, porque é devido ao nosso pecado. Mas por que eu estou lendo esse texto? Porque Deus usa as coisas fracas, nós vamos ver aqui, para envergonhar os fortes. Ele usa as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas que ele usou, muitos eram doentes, mas ele faz essas pessoas fortes. Nós vamos ver um texto que vai falar sobre isso, né? Suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos, né? Vamos ver lá em 1 Coríntios 1, 26 ao 29. Vá lá na sua Bíblia em 1 Coríntios agora. Pega a sua Bíblia aí. 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 1, 26 ao 29. Do 26 ao 29. Diz assim, ó. Irmãos,
Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humanas do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Foi o que eu acabei de dizer aqui quando o apóstolo fala ali, né? Perdão, não foi Paulo ali, né? Foi, cadê aqui o texto que eu estava lendo para mim repetir para nós aqui? Quando Daniel então ele fala assim que foi desfigurado o seu rosto, acabou as suas forças. Então é um ser humano fraco, um ser humano que não tem poder algum, mas Deus usa para mostrar que as pessoas fracas se tornam fortes. Se ele usasse só pessoas fortes, nós íamos dizer, poxa, Deus usou um poderoso, né? Mas não. Quando ele usa uma pessoa que nós vamos falar aqui dela, é Ellen White, que ela foi usada por Deus, foi a última profeta que nós entendemos aqui, usada por Deus, né? Essa mulher, ela quando era jovem, ela levou uma pedrada na cabeça e ficou meia problemática. Mas não que ela ficou ruim da cabeça, como se diz aí, lelé, não. Mas ela ficou assim, mais lenta, ficou fraca, ficou doente. Tanto que ela teve que parar os estudos. Mas Deus a usou, né, porque ela tinha um coração bom. Ela servia ao Senhor de coração. Então Deus, por mais que são pessoas fracas, Deus usa, Deus quer porque essas pessoas serve Ele de bom coração. Então Deus a usou porque ela era uma servidora de Deus de todo o coração, certo? E alguns fenômenos que aconteceu na vida dela, algumas visões, aconteceu com fenômenos físicos na frente de todo mundo, foi comprovado. Então estão dentro das características do que a Bíblia está pedindo aqui para um profeta. Por isso que nós consideramos ela como uma profeta de Deus. Nós vamos ver mais aqui sobre isso, tá? Então Deus usa ali, somente a presença física não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais e prodígio, né? O verdadeiro profeta deve apresentar todos os 5 características que nós citamos aqui. A encarnação, frutos, suas predições devem acontecer, deve seguir a lei de Deus, né? E devemos provar também, e ele deve andar nos caminhos do Senhor, né? Você quer ver que Satanás também faz acontecer as coisas? Se você quiser ver, vamos lá na Bíblia, no livro de Êxodo 7. Vai lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 7. Pega a tua Bíblia lá. Capítulo 7, do verso 9 ao 12. Olha aqui o que fala, Quando o faraó vos dizer, fazeis milagre que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Aqui Deus fazendo o seu prodígio. Aí faraó, porém, mandou vir os sábios, né? Os encantadores, olha bem quem? Os encantadores e os sábios do Egito. Fizeram também o mesmo com a sua ciência oculta. Fizeram o mesmo com a sua ciência oculta. Quer dizer, com magia negra, com Satanás. Satanás, então, ele faz milagre também. Ele fez o bordão desses mágicos virar também uma serpente. Mas olha como o poder de Deus é muito maior, né? Olha aqui, Pois lançaram eles cada um o seu bordão e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão, que era o de Deus, né, devorou o bordão deles. O de Deus devorou o dos magos. Quer dizer, Deus sempre sobressai, né, em cima de Satanás. Não adianta. Ok? Então tem que ter as 5 características comprovadas para ser um profeta de Deus. E principalmente servir a lei de Deus, né? E tem que acontecer os milagres dele. E tem que dar bom fruto. Queridos, teve algumas profetisas na Bíblia. Mulheres profetizas. E essas mulheres serviam ao Senhor, serviam os mandamentos de Deus, seguiam os mandamentos de Deus. Então eram pessoas que davam bons frutos. Em Êxodo 15, verso 20, eu não vou ler lá, mas você pode estar procurando na sua Bíblia. Êxodo 15, verso 20 fala da profetisa Miriam.
a irmã de Arão, né? Ela profetizava, servia ao Senhor de todo o coração, obedecia os mandamentos de Deus. Em Juízes 4, verso 4 e 5, fala de Débora. Débora era uma juíza de Deus, profetizava em nome de Deus, era usada por Deus, servia os mandamentos de Deus. Lucas 2, 36 ao 37, fala de Ana. Ana também profetizava, uma servidora de Deus, dava bons frutos. E 2 Reis 22, o verso 14, fala de Uda, outra profetisa de Deus, servia ao Senhor, seguia os mandamentos de Deus. E por último, Ana, em Atos 21, verso 8 e 9, fala das 4 filhas de Filipe. Filipe tinha 4 filhas virgens, eram profetisa, servia ao Senhor, obedecia os mandamentos de Deus, exatamente como está na palavra de Deus. Ok? Eu vou fazer um outro vídeo porque já está quase acabando aqui o espaço desse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo menor, né? Só para concluir aqui, para terminar a conclusão deste estudo bíblico. Que você possa assistir o próximo para você entender o final aqui para a gente fazer o fechamento, tá bom? Não perca, assista o próximo vídeo e compartilhe. Que Deus te abençoe. Até o próximo.